Vamos agora fazer o transporte de um ângulo. Eu tenho um ângulo aqui com medida A e vou fazer o transporte desse ângulo. Observem que primeiro eu vou criar aqui um segmento. Esse segmento ele é de medida livre e a partir desse segmento, que será um dos lados do ângulo transportado, eu vou começar a construção desse transporte. Abro o meu compasso numa medida livre, desde que essa medida caiba no ângulo, e faço um arco. Sem mexer na abertura deste arco, eu faço também um arco nesse segmento que eu criei. Pego o compasso agora e vou fechando ou abrindo ele até que eu consiga a medida deste arco que está dentro do ângulo. Transporto essa abertura para cá, faço um arco, pequeno arco, e agora eu vou apenas ligar este ponto, que será o vértice, até este encontro. Então este ângulo aqui tem medida A, este ângulo aqui também terá medida A. Vamos agora fazer a adição de ângulos. Eu tenho esses dois ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo B. Meu objetivo é fazer a construção do ângulo A mais B. Então, o início é muito parecido com o transporte do ângulo, na realidade é idêntico, né? Eu vou criar um segmento de medida livre. Essa parte agora é bem importante. Eu vou pegar meu compasso, abrir em uma medida livre, desde que esta medida caiba dentro do ângulo. Vou fazer um arco dentro de um ângulo, um arco dentro do outro ângulo, e com a mesma abertura, sem alterar a abertura do compasso, eu vou fazer também um arco aqui neste segmento. Lembrando que essa extremidade será o vértice. É aqui que nós colocamos a ponta seca na hora de fazer o arco. Agora eu vou para o procedimento de transportar as aberturas dos dois ângulos. O ângulo A, eu vou aqui transportar essa abertura. Observem que eu peguei exatamente esta abertura e vou colocar a ponta seca aqui e transportar a mesma abertura para cá. Agora eu vou pegar o ângulo B, a abertura aqui do arco que está dentro do ângulo B, e vou transportar de forma consecutiva para o arco que eu acabei de criar de A. Então aqui eu tenho a abertura do ângulo A, junto dele a abertura do ângulo B. Agora só é traçar o segmento do vértice até o último ponto que eu parei. Então aqui eu tenho a abertura do ângulo A mais a abertura do ângulo B. Vamos realizar agora a subtração de dois ângulos, o ângulo A menos o ângulo B. Primeiro vamos criar um segmento que será um dos lados do ângulo.
Depois, vamos criar o mesmo arco. Esse arco todo, a mesma medida, estará presente nos 3 ângulos. No ângulo A, no ângulo B e no meu ângulo, que será a solução. Então aqui. Pronto. Agora eu vou pegar a abertura do ângulo A neste trecho do arco. Muita precisão nesse momento. Vou transportá-lo para cá. E agora eu vou pegar a abertura do ângulo B. E ao invés de eu colocar essa medida logo após, eu vou retornar. Que isso aqui é uma subtração. Então, ó, eu vou voltar esta abertura, né? Seria a abertura do ângulo A menos a abertura do ângulo B. Agora eu vou ligar do vértice até este ponto da abertura que eu parei. Aqui eu tenho o ângulo A menos o ângulo B. Vamos fazer agora a multiplicação de ângulos. Eu tenho o ângulo A e vou fazer 3 vezes o ângulo A. 3A. Mesmo procedimento das outras operações. Primeiro eu vou criar um segmento que será um dos lados do ângulo. Depois, com abertura livre, desde que caiba dentro do ângulo, eu vou fazer um arco com esta mesma abertura. Irei fazer também um arco aqui. Agora, eu vou pegar esta abertura do ângulo A. Muito cuidado. E vou transportar esta abertura 3 vezes para esse arco, de forma consecutiva. Uma vez. 2. 3 vezes. Agora, para finalizar esta construção, eu vou simplesmente ligar o vértice a este encontro. Eu tenho aqui 3A. 1, 2, 3. Divisão de ângulos. Vamos dividir agora o ângulo em potências de base 2. No caso, a divisão só é feita em 2 partes, ou em 4 partes, ou em 8 partes, ou 16 partes, e assim sucessivamente. Primeiro, vamos pegar o compasso, abrir o compasso na medida livre, coloca a ponta seca no vértice do ângulo, faz o arco. Não precisa alterar, não precisa mexer na abertura do compasso, já faz o arco ali, ponta seca aqui, faz o arco.
Esta construção é chamada de bissetriz. Ela vai dividir o ângulo na metade. Então tem aqui, dividir em duas partes. Isso aqui, ok. Caso eu queira agora dividir em 4 partes, pego o compasso, vou fechar um pouco para que esse X não fique tão distante. Ponta seca, faz um arco, ponta seca aqui no meio. Eu vou dividir esse ângulo aqui em duas partes. Ponta seca, faz o arco. Aproveita, já faz um arco pro lado de cá. Ponta seca aqui, faz o arco pro outro lado. Agora é só ligar com o vértice. Temos aqui uma divisão em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Caso você queira dividir em 8, só é fazer novamente a bissetriz nesse ângulo, depois nesse, depois nesse, depois nesse. Você terá uma divisão em 8 partes. O suplemento de um ângulo é quanto falta para 180. Nós temos um ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de ângulo X e vou construir quanto falta para 180. Que ângulo é esse? Escolha um dos dois lados do ângulo e prolongue esse lado. Então eu escolhi esse lado aqui, vou colocar a régua aqui em cima dele e vou prolongar este lado. Tá aí. Agora eu pego o compasso, coloco a ponta seca aqui no vértice. Este ângulo aqui é o ângulo X. E este ângulo aqui, que eu vou construir agora, esse arco que está dentro desse ângulo. Pronto, tá aqui sinalizado. Quanto falta para 180? Se esse ângulo aqui é X, o seu suplemento é 180 menos X. O complemento de um ângulo é quanto falta para 90 graus, né? É o seu complementar. Então, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas dá 90 graus. Então, eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar esse ângulo de Y e vou construir o seu complementar. Escolhe um dos dois lados, no caso eu vou escolher esse aqui, e vamos prolongar esse lado escolhido. Acabei de formar, na realidade, o seu suplementar. Mas agora eu vou fazer a construção do complementar. Coloco a ponta seca no vértice. Faço o arco de um lado. O arco do outro. Abro um pouco mais o compasso. Coloco a ponta seca neste arco que eu acabei de construir. Esse arco que eu acabei de construir. Faço um arco aqui. Outro arco que eu construí. Faço um arco aqui e vou ligar agora este encontro dos arcos com o vértice. Observe que essa é a construção de perpendicular. Esta é a construção de uma perpendicular. A
perpendicular ela forma um ângulo de 90 graus. Então esses dois ângulos juntos, eles formam o ângulo de 90 graus. São complementares. Este arco aqui está no ângulo Y. Este arco aqui está no ângulo Y. E este outro arco aqui só até a perpendicular, viu? Esse outro ângulo aqui seria o ângulo 90 menos Y. Ou seja, seria o complementar de Y. Quanto falta para 90. Se Y for igual a 70 graus, o seu complementar é 90 menos Y. Como o Y é igual a 70, seu complementar é 20 graus. Então, ó, um ângulo, seu complementar. E aqui a nossa construção.